Quer comprar um adaptador que muda a amperagem do micro-ondas, entendeu? Não precisa coisar a tomada. Vai entrar ou vai sair? Vem. Eu já tenho que fazer a célula rápida. A Giovana me pediu um monte de coisa do revisão. Ela quer todo mundo pedindo as coisas, ela quer os nomes completos dos trabalhadores, dos revisionistas, para ela já fazer o crachá. A Karen, Cidinha, não estou conseguindo acessar. Fala pra ela. Porque ela manda tentar de novo, porque eu não estava ligado. Ah, ela aqui, ó. Entrou? Michele também? Oi, Karen. Oi, amada. Bom, deu certo, né? Ai, nossa, menina. Olha, Dani, eu tô sem corpo aqui. Tô ficando só agora. E arruma aí a cama. Oi, Boa Michele, que noite. Ah, tudo bem? amor. Oi, Henrique. Oi, Cidinha, boa noite, Adá, boa noite a Oi, todos. Bem, Boa bom ter... noite. Bem, graças a Deus. Oi, Joyce. por causa da sua roupa, com sua blusa é verde. Olá, tudo bom? É, Muito bem. Tô só o pó hoje, gente. Eu tô falando para dar que eu não sou mais da noite. Ontem a gente... Você ficou lá na igreja até que hora, Karen? 3 horas Então, da nós saímos manhã. 2 e pouco por conta da Júlia, que ela me ligou, gente. Ela falou: Mãe, eu tô morrendo de medo de ficar aqui em casa. Vocês esqueceram que tem filha, só fica nessa igreja? Eu falei: Cara, eu tô trabalhando. E ela falou: Não consigo dormir. Ela estava com medo. Aí eu falei: Não, já é 2 e pouco, vim embora. E hoje eu fui fazer meus exames de rotina, né, da oncologia. Mas eu saí daqui de casa cedo, voltei 4h30 da tarde. Fiquei o dia inteiro lá no hospital. Eu falei, ai, mas glória a Deus que eu estou buscando Amém. o meu diploma. Falei, vai ser, ó, um jantar de chefe, viu, Di? Mas eu que vou fazer. Quando eu pegar, bater aquele sino, aí a gente vai fazer um churrascão no nosso grupo de agradecimento e a gente vai agradecer os milagres, né? Porque não é pouco, não, é muita coisa, né? Amém. Aí hoje eu fiquei lá o Amém. dia todo, eu cheguei em casa, não fiz nada do revisão, tô com uma preguiça. Eu falei, amanhã dá tudo certo, né? E é bênção. Eu sei que a Michelle vai estar trabalhando, né? E o Diego Hum, também. Ô, Karen, você vai no culto de manhã, no domingo? sim. Porque eu vou colocar o seu nome lá para o pastor, porque ele está tentando ver os trabalhadores que vão estar domingo de manhã na igreja para ajudar, entendeu? Uhum, Ajudar lá na ordem do culto, tal. Eu vou colocar o seu nome, tá bom? tranquilo. Porque aí chega lá, faz o que dá. E você, Jó, você escolhe, você vai de ônibus, vai com a gente, você vai ser muito bem-vinda. Tá bem. Provavelmente eu vou com você. Eu já estou me ajeitando aqui com o Diego e com o Tá. Alan. E, Aí a e gente aí, pode ir mais cedo mesmo, que você queria ir tá. cedo. E aí a gente coloca. Eu vou ver se dá tudo certo para a gente ficar na casa dos anões. Aí fica só nós, entendeu? Amém. É bênção, bênção. Esse revisão, gente, vai ser um divisor de águas, porque o Senhor, ele tem me mostrado que ele tem pressa, né? No povo dele, nas vidas dele, e a gente tem que pôr sentido, né? E ele está elevando o nível desse grupo, pode ter certeza, né? Aleluia. Você sabe que eu li uma frase super bonitinha, um avião numa pista?
Se você não vai me ajudar a voar, libera a pista. Eu falei, isso aí, adorei, Né? né? Aqui só tem piloto de avião. Aqui todo mundo vai ajudar a gente a voar, né? Tem umas Ah, pessoas que têm que liberar a pista para a gente decolar, né, Adá? Eu acho que é por aí, né? Acho que daqui a pouco chega a Valéria, a gente vai orando, né? Sim, eu não vamos. sei se eu sou piloto, mas eu sou mãe de piloto. Ô, Glória! Ah, então você pode se considerar, Karen. A É, mãe é que faz o piloto, né? Você já é é um verdade. avião próprio, né? Você já é a, Amém. a, a dona do pedaço. Vamos embora, né? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço imensamente, Senhor, porque sei que o Senhor está aqui agora para nos dar, Senhor, da tua orientação, do teu Uhum. ensinamento, do teu cuidado. Que o Senhor tenha liberdade nos nossos corações. Clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor nos ensine a Tua vontade, o Teu caminho. Não queremos errar, Espírito Santo. Estamos atentos, Senhor, a Ti. Que o Senhor possa, Senhor, aquecer as nossas almas, aquecer o nosso coração, nos dar, Senhor, do Teu mover, Pai, da Tua água, Pai, da Tua unção. Que o Senhor tenha liberdade nesse grupo e que o Senhor seja o Senhor desta noite em nome de Amém. Jesus. Amém? Amém. Amém. Esse é a bênção, né? Esse daqui é a benção. É. Hoje nós vamos falar, continuar o tema que nós estávamos falando na última reunião nossa, sobre o Espírito Santo. E a gente vai falar sobre os 7 símbolos bíblicos. Porque, assim, existe uma simbologia dentro da Bíblia que nós vamos tentar entender e tentar transmitir para nós qual é essa simbologia e como é que isso acontece. A gente não vai terminar esse assunto aqui hoje, a gente vai dar início e essa semana que vem a gente continua para terminar, falar sobre a simbologia do Espírito Santo. Então, a Bíblia é um livro constituído em grande parte de símbolos, metáforas, parábolas e alegorias. Então, a gente tem que entender que Jesus, quando estava falava sobre a palavra, ele usava justamente esses argumentos, esses recursos. Ele usava esses recursos. Então, ele usava das metáforas, das parábolas, das alegorias. E a gente tem que entender por que ele fazia isso, né? Então, através dessas simbologias, as verdades bíblicas se tornavam impressionantes, elas se tornavam reais. Então, assim, ele dava o entendimento, nos levava a criar cenários para que a gente pudesse entender o que a Bíblia estava falando, o que aqueles versículos estavam falando. E Deus usa esses recursos para revelar a mente espiritual coisas que são mistérios à mente natural. Então, assim, aquilo que às vezes a gente não entende que está escrito na Bíblia, que a nossa mente natural, ela não entende. Mas Deus usa esses recursos para que a nossa mente espiritual consiga captar e entender o que a palavra está querendo dizer. Então, vamos ver 2 versículos bíblicos clássicos que a gente tem. Mateus 13:3 diz assim, ó, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Então, assim, se a gente analisar literalmente o que está escrito assim, o semeador saiu a semear, a gente fica até em um pouco de dúvida. Mas se a gente olhar para a palavra, a gente começar a imaginar e criar cenários de um semeador saindo e jogando a semente, plantando a semente, a gente começa a criar cenários, a gente começa a entender o que Jesus estava querendo dizer. Então, assim, tudo aquilo que nós temos para ser criado, a nossa mente, é, nossa mente natural, ela não consegue entender o que a palavra está querendo dizer. Mas quando a gente começa a criar cenários, a gente começa já a visualizar aquilo que Deus está nos dando, aquilo que Deus nos disse que vai acontecer, a nossa mente natural, que se criar esses cenários no mundo espiritual, as coisas começam a ser visualizadas e elas começam a ser realizadas. Então, assim, nós saímos e na nossa mente nós estamos semeando
algo que nós desejamos e criamos. Então, nós criamos um cenário, nós criamos um quadro. Então, esse quadro está ali justamente o que vai acontecer. A nossa mente natural não consegue captar porque nós não estamos vendo fisicamente isso acontecendo. Mas a nossa mente espiritual, a gente semeando, a gente começa a entender o que Deus está querendo nos dizer e que Ele está nos dizendo que isto vai acontecer. Então, aquilo que nós temos para ser realizado, cria um cenário na nossa mente natural para que no mundo espiritual ela venha a se realizar. Ou seja, nós vamos semear esses acontecimentos das nossas vidas para que isso possa acontecer. 1 Coríntios 2,14 diz assim, ó, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, assim, o que Paulo escreveu aqui? Que as coisas que vêm do Espírito, é loucura para nós, porque assim, a gente não entende. Quando a gente está falando aqui sobre a gente criar cenário das coisas que nós queremos que aconteça no mundo natural e coisas que estão no mundo espiritual, as pessoas acham que isso é loucura que nós estamos falando. Mas Deus tá dizendo justamente esse momento, assim. Ele criou esses cenários, ele criou essas parábolas, ele criou essas metáforas para que a gente pudesse entender o que ele está querendo dizer na palavra dele. E isso não é loucura para nós, que nós cremos na palavra de Deus, que nós acreditamos que as coisas vão acontecer para as nossas vidas. Então, vários símbolos bíblicos retratam as múltiplas as operações do Espírito Santo. Então, assim, a Bíblia retrata justamente várias operações do Espírito Santo. Então, a gente vai ver essas sete simbologias que o Espírito Santo tem para que a gente possa entender como é que ele atua e como é que ele realiza a vontade dele e não as nossas vontades. Então, quando a gente conhece esses símbolos, ele vai nos ajudar a jornada de conhecimento do Espírito Santo. Então, assim, a gente entendendo como é que isso acontece, como é que isso se move, a gente vai entender essa jornada, esse caminho que nós estamos perseguindo para que o Espírito Santo possa nos dar uma direção, nos possa orientar sobre o conhecimento da atuação dele. Então, nós vamos aprender hoje sobre essa simbologia do Espírito Santo. Uma das profecias de Isaías apresenta o Messias sendo cheio do Espírito Santo. Então, se a gente pegar o livro de Isaías, ele está sempre falando sobre Jesus Cristo. Então, assim, Jesus ainda não tinha vindo à Terra, mas Isaías já profetizava sobre a ação de Jesus, o que ele faria aqui na Terra, através do Espírito Santo. Então, nessa profecia, 7 nomes são atribuídos ao Espírito. Então, Isaías, ele coloca quais são esses atributos do Espírito Santo. Isaías 11:2 diz assim, olha, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então, quais são esses atributos que Isaías estava falando em Isaías 11:2? Esses atributos que Isaías profetizou são, primeiro, o Espírito do Senhor. Segundo, o Espírito da sabedoria. Terceiro, o Espírito do entendimento. Quarto, de conselho. Quinto, de fortaleza. Sexto, de conhecimento. E sétimo, de temor. Então, aqui são os atributos que Isaías profetizou, que existe o Espírito Santo. Existe no Espírito Santo esses atributos. Já no livro de Apocalipse, encontramos várias declarações sobre os 7 Espíritos de Deus. Então, a gente está vendo no Velho Testamento o que está falando sobre o Espírito Santo, que Isaías profetizou. Em Apocalipse também vai dizer sobre os 7 Espíritos de Deus. E Apocalipse 1:4 diz assim, olha, João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça, paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Então a gente vai vendo que na Bíblia está sempre falando da ação do Espírito Santo e como é que ele está agindo. Aí em Apocalipse 3:1 diz assim, olha,
que ele indica que Jesus Cristo tem os 7 Espíritos de Deus. A mensagem para a igreja em Sardo. O anjo da igreja em Sardes escreve: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Então, assim, quando Deus nos criou, Deus nos colocou justamente o Espírito Santo dentro de nós. Ele nos deu justamente todas essas condições de nós termos esses 7 Espíritos dentro de nós. Então, nós temos o Espírito de sabedoria, nós temos o Espírito de conhecimento, nós temos o Espírito de entendimento, nós temos o Espírito de conselho, de fortaleza, nós temos o Espírito de conhecimento e nós temos o Espírito de temor. Então, a gente chega aqui na Terra com todos esses atributos do Espírito Santo. O que acontece? Nós é que não deixamos o Espírito Santo agir. Então, assim, quem age justamente é a nossa alma e não é o Espírito Santo. Então, quando eu estou agindo com a minha alma, quem está agindo é a força dos meus braços. Então, Deus está nos orientando justamente sobre essa condição, que nós recebemos o Espírito Santo, nós temos todas as condições de realizar aquilo que Deus nos capacitou, que Deus nos habilitou. Em Apocalipse 4:5 diz assim, ó, relaciona esses 7 espíritos com 7 lâmpadas acesas que estão diante do seu trono. Então, ele diz assim, ó, do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, nós temos essa habilidade, nós temos essa sabedoria, nós temos esse dom dentro de nós, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom gratuito que Deus nos entregou para que ele possa agir dentro de nós. Todos nós sabemos que nós somos constituídos de 70% de água. E a gente vê dentro da palavra de Deus o Espírito Santo se movendo através das águas. Então, se não houver essa mudança de nosso comportamento, nossos pensamentos, deixar essas águas serem movidas pelo Espírito Santo, nós estamos mortos. E uma água que está parada dentro de nós, sem haver uma mudança, uma movimentação, ela não serve para nada, ela vai estar apodrecendo. Então, nós não podemos deixar o Espírito Santo ficar inerte dentro de nós. Nós temos que deixar que ele possa agir. E ele diz que ele vai agir nas nossas vidas. Em Apocalipse 5, 6, 7, diz assim, olha, os 7 Espíritos são identificados como os 7 olhos do Cordeiro e eles são enviados por toda a terra. Então, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. E é isso que nós temos que estar preparados. E ele complementa assim, ó, depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, os olhos de Deus estão aqui nos orientando, nos olhando e nos observando. Nós temos que deixar o Espírito Santo agir nas nossas vidas para que nós possamos estar habilitados para estar recebendo essa visitação dele. E ele, nesse momento, ele está nos visitando, ele está aqui nos orientando, está nos trazendo nas nossas mentes, no nosso coração, qual é a ação dele. E a gente está criando, nesse momento, alguns cenários que a gente possa estabelecer a presença dele. E a gente vai viajando, né, nesse cenário que nós estamos comentando sobre o Espírito Santo, sobre as 7 ações dele, como é que ele é identificado, como é que nós podemos estar observando a ação dele. Ele está nos movimentando, está nos trazendo e movimentando essas águas que nós estamos recebendo dele, esse batismo dele diante de Deus. Então, continuando, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, assim, o Espírito Santo, ele tem o livro da nossa história escrita neste livro. E essa história que Deus está nos revelando, que Deus está nos capacitando, nos habilitando, dizendo que nós somos habilitados, nós temos capacidade de fazer aquilo que ele quer que nós façamos. Então, tudo aquilo que nós temos em mente, tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós queremos, é um dom que o Espírito Santo está colocando dentro de nós.
E nós vamos fazer o que é a vontade dele e não a nossa vontade. Qual que é a vontade dele? É que nós sejamos prósperos, que nós sejamos abundantes, que nós sejamos obedientes à palavra dele, que assim a gente pode estar seguindo o caminho que ele nos determinou para que nós pudéssemos conquistar aquilo que é nosso direito e que está escrito na nossa história. E a gente só vai conseguir ver essa história sendo realizada se realmente eu for obediente à palavra dele. Então, realizar justamente quais são os segredos que ele tem para nos revelar. Esse segredo que ele vai nos revelar é sempre através da palavra dele, e nesse segredo estão a nossa história. A gente não sabe qual que é a nossa história. A gente sabe aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Mas qual que é a história que Deus escreveu? Qual é o desejo de Deus para as nossas vidas? E é isso que o Espírito Santo vai falar com cada um de nós, para que nós possamos crescer, que nós possamos evoluir. Então, agora nós vamos estudar esses 7 símbolos bíblicos. Nós não vamos terminar hoje sobre esses 7 símbolos, nós vamos falar talvez de 1 ou 2 símbolos, e na próxima semana a gente continua e a gente vai terminar sobre esses 7 símbolos bíblicos que nós vamos entender. Um dos primeiros símbolos que nós vamos ver aqui é o sopro, o vento. Então, assim, o Espírito Santo é um sopro, é um vento. Se a gente só falar que o Espírito Santo é um sopro, um vento, talvez a gente não vá entender o que ele está querendo dizer sobre isso. Então, assim, o contexto deve determinar a melhor tradução. O vento é o ar, o movimento, assim como um sopro. Então, assim, quando há um sopro, quando há um vento, alguma coisa foi soprada. Então, como a Bíblia descreve a criação do ser humano? A Bíblia vai descrever e a gente vai entender o que que é esse sopro, o que que é esse movimento, o que que é esse vento que nós estamos querendo dizer, trazer agora à luz da palavra. Então, assim, como é que ela vai descrever o ser humano? Em Gênesis 2:7 diz assim, olha, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, assim, quando ele soprou, houve um vento, houve um movimento. O que que aconteceu com isso? Ele colocou nas nossas narinas um fôlego de vida. Então, assim, todos nós que temos o Espírito Santo, nós temos um fôlego de vida. E é por isso que nós estamos vivendo. E ele está dentro de nós, esperando esse momento dele agir, dele ser o transformador, o agente transformador das nossas vidas. E aí ele complementa assim: e o homem se tornou um ser vivente. Então nós somos um ser vivente. Por isso que ele soprou esse vento e veio a nascer dentro de nós o Espírito Santo. Então, a partir desse momento, nós estamos ligados e conectados com Deus. A gente tem que entender que nós podemos passar a vida inteira sem ver, sem ouvir ou falar. Porém, sem ar não podemos viver. Ninguém aqui na face da terra pode viver sem ar. Ou seja, se eu não posso viver sem ar, eu não posso viver sem o Espírito Santo. Olha que sério que é isso. Então, assim, ó, eu não posso não ver, eu posso não ouvir, eu posso não falar, mas eu não posso viver sem ter o ar nas nossas vidas. Então, assim, foi o sopro divino que trouxe à existência Adão e Eva. Então, Deus, quando estava fazendo, formatando Adão, ele fez justamente isso. Ele soprou nas narinas de Adão para que ele pudesse ter o fôlego de vida. E o fôlego de vida é a transferência do Espírito de Deus para as nossas vidas. Então, assim, quando a gente está na igreja, um pastor, um bispo, ou qualquer pessoa vai orar conosco, você percebe que ele ora, e aí ele dá aquele sopro. E a gente às vezes não entende que aquilo ali. Aquilo ali justamente é uma figura que é uma transferência do poder do Espírito Santo para as nossas vidas. E a gente tem que tomar cuidado com esse sopro, quem vai orar por nós e quem está orando por nós. Então nós temos que ter essa responsabilidade de saber que transferência é essa dessa oração. Então a gente tem que saber discernir justamente isso. E o Espírito Santo nos ajuda a discernir esse momento de oração. Quem está orando por mim? Quem vai pôr a mão na minha cabeça? E quem vai fazer essa transferência? Ou seja, quem vai estar fazendo esse sopro de vida na minha vida?
Por que eu estou dizendo isso? Nós, como seres humanos, nós somos totalmente movidos por energia. Então, qual é a energia que eu tenho e qual é a energia que a pessoa está orando comigo, está me transferindo? Então, eu recebo essa mesma unção. Então, eu preciso saber essa existência. Então, assim, eu preciso deixar o Espírito Santo dentro de mim, que ele me dá esse entendimento, ele me dá essa sabedoria. E é isso que a gente está vendo aqui, o que Jesus estava falando lá atrás, quando eu citei sobre o semeador. O que que a pessoa está semeando na minha vida? Como é que é essa transferência? Então, no mundo natural, a nossa mente não consegue captar esse entendimento. Mas no mundo espiritual, o Espírito Santo nos orienta e nos capacita. Aonde eu vou pisar nos meus pés, com qual religião que eu estou acreditando, qual Deus que eu estou acreditando e como é o caminho que eu estou fazendo. E se eu não tiver o Espírito Santo agindo comigo, dentro de mim, eu dando essa liberdade para ele, eu não tenho esse entendimento. Então, muitas coisas podem acontecer no meio do caminho. E por isso que isso é muito sério quando o Espírito Santo está nos falando, nos orientando sobre essa transferência, esse sopro de vida. Então, assim, qual vida que está sendo colocada dentro de mim, qual a vida que está sendo transferida para a minha vida. O patriarca Jó reconheceu essa mesma verdade. Jó 33:4. Diz assim, olha, o Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, assim, o sopro do Todo-Poderoso é quem nos dá vida. Então, por isso que eu citei para vocês, assim, qual é essa transferência de quem está orando por mim, quem está colocando a mão na minha cabeça, quem está orando e fazendo essa transferência do Todo-Poderoso. Então, nós temos que ter essa consciência. Em Salmo 104:30 diz assim, olha, o salmista escreveu, quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Nós somos criados à semelhança de Deus, e nós viemos do pó, e para o pó nós vamos voltar para lá. Então, assim, quando soprou o fôlego de vida, então, assim, são criadas todas as coisas, e nós vamos renovar a face da terra. E nós somos essa terra. Nós somos a face de Deus aqui nessa terra. E nós é que vamos frutificar perante as pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e ver esse fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, agindo e transformando nossas vidas e transformando a vida de outras pessoas. Então a gente tem que ter esse entendimento. Em João 6:63, diz assim, olha, podemos entender que o Espírito Santo é simbolizado pelo ar, pelo vento ou sopro, que traz à alma o fôlego de vida. Sua mais importante obra é comunicar nova vida, quer na criação, quer na recriação. Então, assim, é muito sério que diz assim, olha, o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Então, o Espírito Santo está dizendo para nós que ele é o que cria todas as coisas. Ele é que sopra na nossa alma o fôlego de vida. Então, a nossa alma, ela produz o que a carne quer. E o Espírito Santo vai produzir aquilo que Deus está criando, Deus gerou para as nossas vidas. Ele nos diz justamente isso, que ele vai nos transformar, ele vai nos restaurar, ele vai nos habilitar. Uma outra pergunta assim, ó, como Jesus ilustrou a obra do Espírito Santo para o mestre Nicodemos? Então, assim, é aquela história que Nicodemos queria saber como que ele ia nascer de novo, né? João 3, 5, 8 diz assim, ó, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. No 6 diz assim, olha, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, assim, aquele que é nascido da carne, ele vai gerar e vai fazer tudo que a carne está pedindo. Mas quem é do Espírito vai produzir o que o Espírito está dizendo que tem que ser feito. Então, o que o Espírito Santo está dizendo para nós, para que nós possamos realizar? Ele está nos dizendo alguma coisa. O que ele está dizendo para que nós não façamos? Ele está nos dizendo algo para nós não realizarmos. Então, ele vai nos orientando. Então, se eu sou da carne, eu vou gerar tudo que o mundo gera semelhantemente igual. Agora, se eu sou do Espírito, eu vou
trazer as coisas que estão no reino de Deus, que estão lá nos céus, nós vamos trazer para a terra, porque eu sou espírito. E só uma mente que consegue captar as coisas que estão nos céus, que estão no reino de Deus, é aquele que está conectado com o Espírito Santo. Quem está na carne não consegue atingir esse patamar, não consegue atingir esse nível. No 7 diz assim, olha, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então, o Espírito Santo está nos orientando hoje que nós temos que nascer de novo, para buscar esse fôlego de vida, para buscar essa transformação, para ser habilitados. Eu só vou ser habilitado se justamente eu nascer de novo. No 8º diz assim, olha, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, quando eu deixo o Espírito Santo agir, nós podemos estar num ponto A, mas o Espírito Santo pode nos levar para um ponto B, para um ponto C ou para um ponto D. Então, a gente não tem mais controle das nossas vidas, o que nós vamos fazer. Por isso que nós temos que deixar a vontade do Espírito Santo agir. Quando eu estou agindo com a minha vontade, fatalmente, em todas as decisões que eu tomar, vai prevalecer o medo. Qual o medo? A da dúvida. Então, assim, será que isso vai dar certo? Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir a minha cura? Será que eu vou conseguir uma casa nova? Será que eu vou conseguir um emprego novo? Um projeto novo? Então, se eu não tenho o Espírito Santo, eu vai entrar, a primeira coisa é o medo e a dúvida. Conclusão, eu vou ficar paralisado, porque não é Deus que está operando nesse momento. Então, tem que deixar o Espírito Santo agir para que eu possa realizar a vontade dele. Por isso que, assim, diz lá no versículo 7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então, nós precisamos, a partir desse momento, nascer de novo, nascer com esse entendimento que quem soprou o fôlego de vida nas nossas vidas foi Deus. Ele está nos dizendo que nós precisamos nascer de novo, ou seja, ao Espírito Santo agir e nós possamos crer naquilo que ele preparou para as nossas vidas. Jesus comparou a obra do Espírito Santo no coração humano com o vento. Ele não pode ser visto, mas seus efeitos são sentidos. Então, o Espírito Santo a gente não pode ver, mas os efeitos que ele vai gerar dentro de nós, os efeitos que ele vai gerar na nossa mente, as habilidades que ele vai nos dar, isso sim, nós vamos sentir, nós vamos perceber, as pessoas vão perceber esse movimento, esse vento que soprou a nosso favor. E esse pode gerar uma nova vida na alma. Ele cria um novo ser à imagem de Deus. Então, quando eu deixo o Espírito Santo agir nas nossas vidas, eu vou estar voltando lá em 1 Gênesis 1:26, que diz que ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E é essa imagem que nós vamos deixar Deus operar nas nossas vidas. Em 2 Coríntios 3:6 diz assim, ó, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele está nos dizendo aqui, Paulo está dizendo assim para nós, assim, nós não vamos viver mais sobre a ação da lei, nós vamos viver sobre a ação do Espírito Santo, para que eu possa ser vivificado, ou seja, eu vou viver perante Deus, na palavra dele, e ele vai agir na minha vida através da palavra dele. Em outro episódio do Ministério de Cristo, ao enviar seus discípulos para pregar, Jesus declarou, João 20:21-22, novamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, aí no 22 diz assim, com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Então, assim, quando Jesus falou essa palavra, ele justamente soprou o Espírito Santo, ou seja, ele colocou novamente vida sobre aquelas pessoas. E é isso que Deus está nos colocando hoje. Nós não estamos vendo, nós não estamos sentindo, mas nós estamos percebendo esse sopro de vida que está acontecendo agora, nesse momento. Ele faz assim, ó, soprou e está sendo vivificado em nós o Espírito Santo. E nós temos que ver e sentir esse sopro de vida que Deus está nos dando a partir de hoje. Comece a imaginar, comece a pensar esse sopro de vida para todas as coisas. E aquilo que nós queremos criar, aquilo que nós queremos gerar, sopre o fôlego de vida naquilo que nós estamos preparando para que as coisas possam realizar.
vem o pensamento que você vai criar um projeto novo, sopra sobre esse projeto para que ele possa receber vida. Então, as coisas não podem ficar só no nosso pensamento, elas têm que ser vivificadas, elas têm que ser declaradas. Então, declare a sua cura, declare o que Deus está nos falando, e sobre a sua cura, sobre o seu corpo, sopra esse fôlego de vida para que ele possa realizar essa vontade, esse querer do Espírito Santo. E essa dotação do Espírito Santo foi uma antecipação do grande dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo seria derramado em sua plenitude. Hoje nós estamos tendo esse entendimento que o Espírito Santo vai derramar a sua plenitude sobre as nossas vidas. E nós vamos ter essa transformação, essa restauração e esse crescimento perante o reino de Deus. O Espírito Santo, ele desce em Pentecostes, Atos 2, 1, 4, diz assim, olha, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Então, assim, hoje aqui nós estamos reunidos em um só lugar. Nós estamos aqui nos conectados em Deus. Então, nós estamos reunidos no altar de Deus, no trono de Deus. Nós estamos perante a Ele. E é assim que aconteceu em Pentecostes. Aí no 2 diz assim, ó, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Então, cada um de nós estamos assentados nas nossas casas. E é isso que o Espírito Santo está nos falando. E viram o que parecia língua de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Então, nós não estamos vendo o Espírito Santo, nós não estamos percebendo a presença dele. Mas essa língua de fogo está nas nossas casas, está nas nossas cabeças, está nos nossos olhos, está nos iluminando para que nós possamos ver essa ação do Espírito Santo. Nós vamos ter essa noite, esse mesmo momento, essa mesma simbologia que houve em Pentecostes. No 4 diz assim, olha, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Nós temos que entender que a vinda do Espírito Santo nos pode ser suave como a brisa noturna que soprava no encontro de Jesus com Nicodemos. Então, a gente voltando lá em Nicodemos, quando ele pergunta para Deus como é que era nascer de novo, pergunta para Jesus. Assim, olha, quando Nicodemos não entendia, pode ser poderoso como a força de uma tempestade, mas os efeitos não possuem limites. Então, se a gente voltar e ver quando Jesus estava naquela tempestade, ali naquele barco, os discípulos deles estavam tementes no que poderia acontecer, Jesus simplesmente deu uma ordem e a tempestade parou. Então, assim, qual é a tempestade que eu estou enfrentando? Qual é a dificuldade que eu estou enfrentando? Então, o Espírito Santo está dentro de nós, ele nos capacitou, nos autorizou para que nós possamos limitar essa tempestade. Ela tem que parar, ela não pode continuar. Então, tem que ter esse entendimento. O que é o Espírito Santo e o que é esse sopro de vida que ele está nos dando? Aí, na próxima semana, a gente vai continuar, nós vamos ver a segunda parte e até a sétima, que na segunda parte nós vamos falar sobre a água, os rios de água viva, nós vamos falar sobre o azeite, o óleo do Espírito Santo, nós vamos falar sobre o fogo, nós vamos falar sobre a simbologia da pomba, quando Jesus foi batizado, nós vamos falar da chuva temporã e da seródia, e nós vamos falar do penhor da garantia, que Deus nos está nos garantindo que nós vamos receber na presença dele. Então, meus amigos, hoje é essa simbologia que nós iniciamos para entender o que o Espírito Santo faz, o que o Espírito Santo age nas nossas vidas e como nós podemos crescer. Cessar ele, né, Adão? A gente não pode cessar o Espírito Santo, porque assim, os atributos dele, que Isaías profetizou, e que nós temos esses atributos, os mesmos atributos que o Espírito Santo tem no mundo espiritual, ele nos capacitou aqui na terra, que é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor. Então, todos nós temos que ter o temor de Deus nas nossas vidas. Temor não é ter medo, e sim respeito pelas coisas que Deus criou, de que Deus gerou. E é isso que nós estamos aqui hoje para entender essa sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém?
Amém. A Cidinha Não, tá. eu tive que tirar essa blusa verde, senão ia ficar um fantasma aí, né? Não tem jeito, aí também não quero, né? Aí eu estava segurando a Margot para ficar alguma coisa de outra cor, né? Espírito Santo maravilhoso, né, Adá? Mas, Hoje, hoje eu estava muito agradecida a Deus, né? Porque Ele tem feito sinais, maravilhas, né? Ontem na nossa igreja a gente viu muitos milagres, né? Quem estava lá presenciou um homem com um ministério muito difícil, né, gente? Um ministério de cura. Ele só sai da igreja quando ele ora por todo mundo, e isso ele faz em todas. E aí eu estava até comentando com a Dá, o povo reclamando porque furaram fila para oração. Você já viu isso? Aí eu falei, gente, eu fiquei imaginando a cena, Jesus orando pelaquela multidão toda, distribuindo pãozinho, distribuindo peixinho. Você imagina quanta briga o povo lá se matando por uma oração, ou o povo querendo comer, morrendo de fome, e Jesus fazendo milagre. Aqueles discípulos dele era grande, né? Porque trabalhando, eu ajudei um pouco lá o povo lá que estava trabalhando. Aí a Paula falava, Cidinha, não olha para trás, porque parecia que a igreja só ia aumentando. A fila não diminuía, só crescia. E meu pé queimava. E eu falava, toma, Cidinha, olha só como é que Jesus trabalhava. Olha como os discípulos eram a raiz. Esses essas pessoas de hoje da igreja têm que aprender mais, né? Tem que aprender a servir. Esse é a simbologia que o Adá está falando, os dons, e a gente precisa pôr em prática os nossos dons. Eu quero ser melhor. Ontem eu aprendi muita coisa com o Espírito Santo. Fazer mais, fazer por onde, né? Aquele homem lá orando por tanta gente me comoveu, porque é um ministério que quase ninguém quer, né? E é um ministério que as pessoas ainda não têm paciência de ficar na fila, mas foi bênção. Kari, você conseguiu que ele orasse por você? Sim, não ia sair de lá enquanto eu não tocasse no anjo. Glória a Deus, isso é bênção. Aí É. você já leva a bênção para sua casa. Ó, quando as pessoas falam de milagre, eu tenho umas inflamações no meu braço que ele dói 24 horas, por conta do medicamento, né, que eu tomo pós-câncer, e são 5 anos de medicamento. Vai fazer 5 anos em março. Então, meu corpo está com uma dose bem forte de remédio e ele machuca as articulações e inflama. E o meu cotovelo, ontem eu estava acidinha com dor de cotovelo mesmo. Estava doendo demais. Eu estava lá fazendo as coisas e no final ele orou. Eu falei, pô, Adá, meu Deus do céu. Ele não tirou toda a dor, mas sabe quando tirou 1000% da dor? Tá dolorido? Porque estava doendo muito. Eu falo, meu Deus, quando acontece com a gente fica pasma, né? Diante da glória de Deus. É muito forte. Então, assim, recebe mesmo, viu, Karen, a sua oração, porque realmente tem muita unção, muita unção. Amém. Eu Muita unção creio. nesse grupo também, né? A oração tem Amém. muito poder. Hoje, eu vou orar sobre esse Eu, eu tema. posso, eu posso Ah, só dar um testemunho rapidinho? pode, claro que pode. Eu estava na fila para orar lá com a Sofia e aquele outro senhor, e a Renatinha Sim, estava atrás de mim. E sim. ela falou, Karen, olha, eu não vou cair não, viu? Esse povo fica caindo aí, eu não vou É, cair, eu morro de vergonha, eu só quero sim, oração. Eu falei, amiga, fica na paz, porque é, o é. espírito, ele não Ele não mede as constrange, né? consequências. Não, não. É uma coisa suave, é leve, não precisa ter É, medo, nada. Não, mas eu já é. vou falando, o pastor vai querer me derrubar, mas eu não vou, tá? Eu falei, tudo bem. Sim. Aí eu É, fui primeiro, né? Ele orou, perguntou uns negócios, falou que eu já nem. é, E aí eu comecei a sentir aquela coisa suave, e pum. é. Aí, quando eu levantei, já estavam orando por ela. Ah, E, e eu levantei, o pastor falou, deixa eu completar. E pôs a mão de novo e me derrubou de novo. nossa. Aí eu saí até um pouco zonza, né? E quando eu olho, Sim. a Renata caída.
eu tirei foto, eu falei para mostrar para ela que ela caiu. Ela é a bênção, né? Receber o poder do Espírito Santo, né? Ela ficou tão É, impactada. Ela falou: não acredito que aconteceu isso comigo. Eu não sim. acredito, como que ele fez? Eu falei: não foi ele. É o Espírito Santo, quando ele invade, a gente é abastecida, né? E a aula que o Adá começou a semana passada, né, Adá, foi sobre o Espírito Santo e hoje ele continua. O Espírito Santo estava na nossa vida ontem, né? E vai ficar todos os dias. Porque a Amém. gente está vivendo dias é, é, de muito forte da presença de Deus, porque Jesus está voltando. E a É gente verdade. precisa mesmo ter essa consciência, porque a gente precisa se santificar todos os dias para receber dessa glória, né? E eu fico feliz, porque os milagres são muitos, né? A Beth, Amém. será que ela saiu daqui? Eu ia até perguntar para ela como é que ela estava aqui. Caiu a conexão da Valéria. A Beth recebeu uma oração. Eu pedi para o pastor orar por ela primeiro, né? Para ela poder ir embora, porque ela está com a imunidade bem baixa por causa da químio, né? A químio é muito forte. E eu falei, vai embora logo. Você que é enfermeira sabe, né, Sô? O perigo não é o tratamento do câncer, e sim a doença que ela pega com a imunidade baixa e está Sim, tendo muita Covid, está tendo muita coisa. Ele foi incrível, ele começou a orar, ele lembrou do nominho dela, aí ele orou, expulsou o câncer, e amém. e eu fiquei muito feliz, assim, de pegar a cura, né? A gente vai estar orando, no geral. O que eu sinto de orar é para que Deus devolva a alegria do povo dele. Eu estou achando o povo muito cansado, estou achando o povo muito triste, estou achando o povo muito abatido. As pessoas estão precisando da alegria do Senhor, que a alegria dele nos fortalece, né? E Amém. eu tenho pedido isso todos os dias. Hoje eu estou com sono, né? Não é um cansaço mental, é um cansaço físico. Mas quando eu tenho orado, Deus mostra muita coisa na palavra de estar mudando o nosso cenário para coisas boas e grandes. E ele diz que as coisas estão chegando, as bênçãos vai nos alcançar. A gente não vai ficar correndo atrás de bênção, mas a gente precisa se proteger. E eu tenho orado todos os dias sobre uma palavra que Deus me deu de me revestir da armadura de Deus. É a dica que eu dou para vocês. Isso é pessoal, né? Isso não é uma regra, uma ordem, mas funciona. Consagrar as manhãs a Ele e se revestir dessa presença, principalmente dessa armadura, contra tudo, né? Contra ataques e contra nós mesmos, porque tem dia que a gente se entristece e esfria na fé, né? Tem alguma oração em especial? Eu vou estar reforçando isso, né? Ultimamente, Deus tem me levado num lugar de muita sensibilidade com Ele, de muita intimidade, né, Ada? Sim. Eu tenho buscado clamar a Ele melhorar, errar menos, me ensinar a buscar Ele com essa certeza, com esse coração limpo, não é fácil. O dia a dia Ele te ataca, né? Ele te afronta. E, uma das coisas que eu recebi de muitas mensagens, não perca a sua alegria. Deus, Ele fez cada um aqui com talento. A gente está falando de Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos moldou com um particular dele para cada um. Isso que eu acho fofo. Ele não fez uma coisa única para todos, ele deu um particular para cada um de nós. E esse particular, ele não pode morrer. Ele fez uns falantes, outros quietinho, outros sorridente, outros ativos. Ele fez outros pensativos, outros estudiosos, outros ouvintes. E aí, quando a gente breca o dom que ele te deu, a vida fica difícil, porque a gente se anula num dom que é para usar para nos levar para uma vitória. Qualquer coisa que a gente vai buscar, o Espírito Santo falou: Eu já te dei a dica, usa a dica que eu te dei. A dica que ele me deu é sorrir, é amar, é beijar, é abraçar. E quando eu não faço isso, nossa,
Até eu não me suporto. Até eu fico com falta de mim mesma, né? E a gente vai estar orando. A gente vai estar orando. A Beth conseguiu entrar? Não, a Valéria caiu de Caiu de novo. novo. A conexão dela tá ruim. Tem alguma oração que vocês querem em especial? Cidinha, Oi, amor. não vou poder ficar até o final, que vou sair da célula aqui e vou entrar na célula da Vai entrar Thaís, tá na bom? cela. Tira uma foto, Adá. Só para a Thaís ficar com inveja. Você vai ficar nas duas fotos. Solange, muito obrigada pela sua presença, viu? E dá um Imagina. apoio lá, porque aquela moça lá é muito de Deus. Você é privilegiada. Eu também queria ouvir duas células. Acho que eu vou lá ouvir a palavra também, se Deus quiser. É bom demais. Bom, Vamos lá, Dá. Oi? Foi. Boa célula, sou. Daqui a pouco eu estou lá ouvindo a obrigado. palavra. Boa Tá bom. célula. Vou orar aqui Beijo. com a gente. Vou pôr você na oração. Beijos. Amém. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, meu amor. É que a célula da Thaís é de quinta, né, Dá? E a nossa ontem foi cancelada, né? E aí, tem alguém que quer alguma oração especial? Eu Eu vou queria que orar orassem pela vida da Sofia. A Sofia, da Sofia. ontem, depois da oração do pastor, ela como se sentir, ela caiu também, ela como se sentir muito gelada, muito fria, e hoje ela continua assim, Mas, se mas quando sentindo ela caiu, ela sentiu paz? Ela caiu naquela unção? Ela ficou fria. dormindo no espírito? Uhum. E quando E ela quando voltou, ela ela... Ah, voltou com muito frio, se sentindo sim, muito gelada, tanto que eu até vim embora, não fiquei o restante tá. porque ela tremia muito e hoje ela continuou assim, tremendo muito frio, e ela tá com febre, tá com a garganta ruim e tremendo, continua com esse tremor e com esse gelado no corpo que ela tá sentindo É, desde ela ontem. tá, ela tá com uma febre ao contrária, né, ô Michele? Como é que chama isso, Adão? Hipotermia. Hipotermia, né? É. Ela tá, que é ao contrário do quente, né? Ela tá desenvolvendo. Era bom você levar ela num posto, alguma coisa, sabe? Para voltar a temperatura dela. Você nem mediu a temperatura dela, Ah, Mi. a temperatura dela tá 38, Tá 38? ela tá se sentindo muito gelada, muito fria desde ontem. É as extremidades que tá fria? As Não, ela mãos? disse que tá sentindo todo o corpo dela gelado, ela já Vamos tomou orar, banho, vamos orar. Você deu tá sem antitérmico para ela? já dei remédio, dei um Tá. anti-inflamatório da garganta. Isso, cuida direitinho, tem que estar em cima, bastante líquido. Vamos orar. A sua filha é uma bênção de Deus, ela recebeu uma unção muito forte, muito dobrada. Ela é uma pessoa muito especial que vai fazer resplandecer a glória dele aqui, né? Hum, E Deus encharcou ela demais, ela pode transbordar para a gente, né? Amém. Porque pode ficar em paz, a gente vai estar orando. Ela está escutando a oração? Não, tô com fone, mas ela tá aqui do ladinho. Tá, Ela não quer bom, aparecer, ela falou. tá. Não, ela não precisa aparecer, é só para ela escutar a oração, que a gente vai Vou orar por colocar ela. ela pra ouvir. É, fala que ela não precisa aparecer. A gente vai estar orando e Deus vai estar operando. Eu vou orar pela Beth também, né? Eu sei que ela está curada, mas eu vou estar orando por todo mundo, né? A Joyce, o Diego, o Henrique, a outra Joyce. Aqui a gente tem unção dobrada, né, Henrique? Isso que é bênção, né? A gente Amém. é, a gente é, a gente é privilegiado. A Valéria, que caiu a ligação, ela não está conseguindo se conectar. E a gente também, depois a gente fala alguns avisozinhos do domingo, né? Do revisão, mas já está tudo certo, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, te agradeço imensamente, porque o Senhor está aqui agora, Amém. pousando sobre nós, Pai, o teu santo e poderoso Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço uma atenção especial pela vida da Sofia. Vem Amém. agora, Pai. Tira, Senhor, todo o mal-estar, toda a frieza do corpo, Senhor, todo o medo, tudo aquilo que não te pertence, que cai por terra em nome de Jesus.
Que o Senhor venha colocar a tua mão de unção, Senhor, sobre a saúde dela, sobre a garganta, sobre o físico, que o Senhor a aqueça, Pai, que o Senhor traga a ela, Senhor, o refrigério da cura. Nós declaramos hoje e agora, Sofia ser curada em nome de Jesus. Que o teu amor, Senhor, que a tua unção, que a tua cura chegue na vida dela hoje, que ela tenha uma noite plena, que ela possa dormir, Senhor, e acordar saudável, que ela possa se alimentar, que ela possa se aquecer e que a temperatura dela corporal, Senhor, seja normalizada. Nós repreendemos todo e qualquer ataque, todo e qualquer retalhamento, Pai. Nós declaramos que é o Senhor que faz todas as coisas, que está com a Sofia agora, trazendo a ela, Senhor, o benefício, Senhor, da cura, do amor, da paz, da tranquilidade, Pai. Enche ela, Pai, com teu amor, com teu santo e poderoso Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora que o teu Santo Espírito revele a nós, Pai, as palavras certas, que a Bíblia, Senhor, que vamos buscar todos os dias, revele a cada um aqui, Pai, a sua necessidade. Que o Senhor seja, Senhor, o Senhor de todos aqui, que o Senhor valorize a cada um, a cada talento, que o Senhor valorize, Senhor, e abençoe, Senhor, santificando a cada um com aquilo que o Senhor tem de melhor, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa busca, Senhor, seja eterna, que nós precisamos, Senhor, receber da tua graça, do teu poder. Ensina-nos, Senhor, a elevar a nossa alma a ti, Espírito Santo. Me ensina, Senhor, o teu bom Espírito, Senhor, tire de nós toda tribulação, todo medo, toda angústia, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que tem afastado da tua presença, que o nosso coração, Senhor, seja esvaziado hoje, a nossa mente, Senhor, toda preocupação, toda angústia, todo medo, Pai, possa ser extinto das nossas vidas. Elevamos a nossa alma, querido Espírito Santo, que o Senhor possa nos ouvir, que a tua graça, Espírito Santo, nos alcance, que as nossas emoções, os nossos desejos, Senhor, seja hoje, Senhor, contigo. Que o Senhor mostre o caminho, Pai, para a vida da Karen, do Júnior, dos seus familiares. Mostra esse caminho para o Henrique, para a Joyce e para os seus filhos. Mostra, Pai, esse caminho, Senhor, para a Michele, para a Sofia, sua mãe, seus familiares. Mostra, Espírito Santo, para a Joyce, para o Diego, para os seus filhos, Pai, para os seus mais chegados a esse caminho, que este caminho chegue, Senhor, na vida da Solange, dos seus familiares, que este caminho de cura, Senhor, chegue na Beth, Pai, na Valéria, Senhor, na Alessandra, que não está aqui, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, a fazer a tua vontade, tirando, Pai, das nossas mentes essa tribulação, que o Senhor cuide para nós, confiamos em Ti, Pai. Cremos, Senhor, que o justo vive pela fé, que o Senhor está aqui agora nos justificando, Pai, com a tua grandeza. Elevamos a ti, Senhor, o nosso pensamento, porque cremos num Deus que enviou o seu Filho para que nós pudéssemos, Senhor, viver nesta paz, para que o nosso coração não fique turbado. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor determinou, Senhor, a situação e os dias de cada um aqui. Tudo está escrito, Espírito Santo. O Senhor escreveu com tanto amor, com tanto carinho. O Senhor desceu aqui para fazer a vontade do Pai, nos salvou. Que nenhum de nós, Senhor, possa nos perder, Pai. Que a tua vontade, Senhor, que é a vida eterna, permaneça na família e nos corações e na vida de todos aqui. Que o Espírito Santo possa guiar através de palavras. Tira fora, Senhor, desse meio toda doença, toda violência, toda falsidade, toda mentira, tudo aquilo que não vem de ti cai por terra em nome de Jesus. E que teu Espírito da verdade, Pai, possa guiar-nos, vivificar-nos, que o Senhor seja conosco, nos guiando na sua santa e poderosa palavra. Entregamos, Senhor, esta reunião nas tuas mãos. Sabemos que seremos guiados por ti, nós, nossos familiares. Te peço agora, Pai, que este revisão de vida, Pai,
seja o melhor de todos os tempos. Que os teus anjos sejam acampados lá. Aleluia. Pai, dos trabalhadores, cobre a vida, Senhor, dos pleitores, coloca a tua paz nos revisionistas, que todos, Pai, que vai habitar aquele lugar seja alcançado pela tua santidade, pela tua misericórdia, que nenhum deles se perca, Pai. Nos leve, Senhor, na paz, nos traga, que seja, Senhor, o teu mover, a tua vida, a tua unção naquele lugar e nas nossas vidas, e que nenhum mal, Pai, se achegue de nós e daquele lugar e dos nossos familiares, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Oh, glória, só a bênção de Deus. Aí, o Henrique e Karen, eu vou colocar o nome de vocês dois lá para o pastor Edson, que vocês vão estar aqui em São Paulo. Se vocês estiverem no culto da manhã, ajuda a, ao culto a andar, né? E vocês são preciosos. Michele vai estar trabalhando, né, meu amor? No domingo, não. Não? Ah, Não. Mi, então eu vou colocar lá para o pastor que você está lá, qualquer coisa, né? Coisas assim, estar No lá domingo. presente, né? Para estar Tá, ajudando, porque o culto de manhã vai ter muita gente no revisão, né? Só para dar uma força. Vou colocar o tá, nome da Karen, do Henrique e da Michele, para que tá. vocês possam estar dando uma força. Cidinha, Olha, oi. chega no horário normal ou chega um pouco mais cedo, no domingo? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou te mandar um zap para vocês três. Eu vou falar com o pastor agora, vou falar que vocês estão dispostos, né? E aí vou ver a função de cada um. E aí, assim, quando eu vou servir, eu chego sempre um pouquinho mais cedo, né? Umas 9h30, para a gente poder estar ajeitando, a gente poder estar orando, né? E já se candidatando, né, Sim. olha, eu posso ficar na máquina, eu posso ficar no cesto, eu posso, né, ajudar, eu posso colocar os envelopes lá nas cadeiras. É isso, é isso. E vocês são extremamente aptos para isso. São pessoas incríveis e que Deus se agrada demais e que possa tá começando, né? Os trabalhadores deles estão aqui. E eu e a Amém. Joyce, a gente vai ter um final de semana intenso, maravilhoso, né, amiga? Diego vai ter Vamos. um final de semana também incrível, como o paizão que ele é. Eu sei que o Bernardo vai adorar comer as guloseimas do papai. Até eu ia gostar, né? É, Eu acho que o seu Ibope, Joyce, vai baixar um pouco mais, dele vai crescer. Vai. Ele não gosta, ele gosta da comida da mamãe. Ah, mas ele tem os salgadinhos, as bolachinhas, os Ah, tá. chocolatinhos. Eu Sim. estou falando desse sentido. McDonald's. As Coca-Colas, eu acho que, É. né? Aí dá, né? Porque eu acho que também o Di vai tirar uma folga de chefe, né, Di? Que também, final de semana É. é para tirar um pouco essa função, né? E a gente vai estar lá naquele lugar orando, e vocês orem por nós, porque a gente está abençoando vidas, né? E quando a gente faz isso, a gente precisa de um exército, né? E a gente vai estar orando por vocês, para no próximo estar todo mundo lá trabalhando, né, Henrique? Michele, Amém. querida, Karen. E é só falar para o Júnior que É. vai ter azeite. É. Ah, Oh, ela esquece do Júnior. oh, Ah, eu falei com o Glória. Júnior agora há pouco. O É? Diego Ah, é? já fez a boa É. ação pro Júnior. Já Ah, fez? ah, Ixi, Já. olha ô, como é Glória. privilegiado, né? Meu Deus do Que céu. legal. Olha, eu quero que tenha outro jantar lá na igreja. Você vai fazer os pratos, porque o Diego, ele faz os pratos e ele prega nos pratos. Achei o máximo. Ele está E já leva extremamente. as garrafas de azeite para vender. Já deixa lá. É, mas ele pode Uh, fazer o azeite e o cordeiro. Você pode inventar outros pratos e pôr o cordeiro repeteco, porque olha, foi assim, né, foi. dava para comer uns 3 dias aquele cordeiro lá, né? Que Nossa, dava, que delícia. dava Estava bem, tudo bem, bem, maravilhoso. bênção demais. Obrigado, gente. O que eu vou fazer agora é mandar uma mensagem para o pastor para ver se vocês pode estar lá ajudando, chegar mais cedo, essas coisas. E,
E aí a gente também combinar as coisas do revisão. Jó, você fica à vontade, a hora que você puder a gente sai, não precisa, né, Sim. ficar muito assim, que você está com a gente, tá em família. A gente Tá. 4 da manhã ela já está disponível esse dia. já está 4 da manhã liberando ela já assim. está disponível. Olha só o marido já querendo liberar 4 da manhã, tá? Se você falasse para mim, você ia Já tá despachando, a já bagagem está já tá no despachando, portão, já. Ô, Joyce, ele está Pode despachando as contar com malas, ela, né? dá 4 da manhã. A hora que você acorda. Olha só, 4 da Hoje, manhã. hoje não acordei 3 horas da manhã, já estava acordado. Eu fiquei, ué? Nossa. Aí você explicou que agora saiu de lá tarde, né? De tarde É. não, cedinho, né? Nós Saímos voltamos. cedo. Você não... Nós voltamos, que tinha O mensagem. Haddad chegou em casa orando, gente, porque já era o Amém. horário da madrugada, né? E aí a gente. Eu só não escrevi nada, porque eu falei, também agora. Aí já é demais também, né? Quando toca o celular do Júnior de madrugada, que ele leva para o quarto por causa da mãe dele, das filhas, Sim, tudo, ele fica sim. preocupado. Então, é o Adá. O Haddad já virou um despertador Aí da é sala. bom que eu já sei que eu tenho que orar, entendeu? Aí ali eu Então, já mas oro um Pai Nosso é e nisso. já É, volto a dormir. glória a É Deus. isso mesmo. Eu preciso pegar isso daí. Eu nem escuto o PIN, né, Haddad, tadinho, né? Eu Já- deixo o celular lá na cozinha, porque ele já está acordado, né? O anjo já está de pé, né, Karen? Já está ungindo. Aí é bênção demais. E é isso. Amém. Agora vamos para o melhor final de semana. Eu mando o recadinho no zap de vocês rapidinho, Em tá nome bom? de Jesus. Tá Tá bom. bom. E a gente vai se acertando. Fica com Deus e Vocês vamos para a bênção. E vocês vão estar no culto, acho que culto de manhã, né? O culto das 6 da tarde. Acho que vai estar o Diego lá, né, Diego? Pegando fogo lá para buscar a Joyce, né? No domingo, né? 6 horas. Eu vou ver se eu faço uma ginástica para dar uns pulinhos, que ainda estou meio caída. Mas chega na hora a gente pula, né, Michele? Não tem jeito, né? não, a A uns- força a vem. uns- a unção vem. Aí na segunda-feira eu não saio nem da cama, não consigo. Aparece tanto osso, aparece tanto músculo, aparece tanta coisa que dói. Eu falo, meu Deus do céu, né? Mas é bênção total. Eu amo vocês e a gente vai se ver. Algumas pessoas a gente vai ver o final de semana todo, outras a gente se vê, se Deus quiser, na próxima terça. Que Deus Amém. abençoe Amém. demais vocês, viu? Já já eu mando Amém. isso tudo para vocês aí. Fica com Deus, Amém. viu? Boa noite. Tchau. Deus Beijo, abençoe. beijo. Tchau. Tchau. Até Tchau, daqui a tchau. pouco. Tchau, tchau. Amém.